Pegue a nossa mão pelo pão do Espírito Santo sobre ele. Boa noite a todos. Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Hoje nós estamos no quarto encontro do Cerco de Jericó. E é bom ver a fidelidade de tantos que iniciaram conosco desde o primeiro encontro, que se mantêm firmes aqui, porque acreditam que realmente a presença desse Deus que nós cantamos, que nós louvamos, que nós ouvimos, pode transformar realmente as nossas vidas. Meu nome é Adalto, José Adalto, eu sou servo deste grupo de oração, eu sou casado, eu tenho 3 filhas e a minha família está no Brasil. O tema para nós refletirmos essa noite é ser fiel à voz do Senhor. E quem participou todos os dias pôde perceber que é uma sequência que nós estamos refletindo. No primeiro encontro, nós refletimos sobre ser firme e corajoso. Lá no início, quando Josué substitui Moisés, o Senhor vai chamá-lo e dizer: onde você colocar a planta dos seus pés, onde quer que você for, eu vou te dar. Mas tem uma condição: você vai ter que ser firme e corajoso. É o Senhor que nos chama a desbravar aquilo que está à nossa frente. Ele diz que estará sempre conosco, mas isso requer também de nós uma atitude de escuta, e muito mais que escuta, uma atitude de ação, de mudança, uma atitude de conversão dentro de nós mesmos, para a gente ir de encontro aos nossos objetivos, que também devem ir de encontro à vontade de Deus em nossas vidas. No segundo encontro, nós percebemos que para Deus fazer o seu plano de libertação, de entrega daquela terra para aquelas pessoas, Deus não se utiliza apenas de santos. Nós vamos ver que os 2 espiões que foram enviados, eles foram acolhidos por uma prostituta. E essa prostituta vai fazer uma profissão de fé. Ela vai dizer: eu sei que o Senhor vos entregou essa terra, porque não há Deus igual ao de vocês, nem em cima no céu e nem embaixo na terra. É uma prostituta que diz isso. E muitas vezes durante toda a nossa vida nós não conseguimos abrir os nossos corações para ter essa percepção que essa prostituta teve. Ela enxergou longe. Ela viu que aquela batalha estava perdida porque era o Senhor que batalhava pelo povo de Israel. E a semana passada, na passagem do Jordão, aquele obstáculo que estava à frente do povo, o último obstáculo antes de Jericó, Josué reúne o povo e diz: santificai-vos, porque o Senhor fará coisas maravilhosas no meio de vós. Eu não tenho dúvida, o Senhor fez e tem feito e fará coisas maravilhosas no meio de vós. Mas esses passos, eles devem ser seguidos, porque é isso que vai nos levar a descobrir que a partir do momento que nós realmente tomamos uma posição, a partir do momento que eu quero realmente uma mudança na minha vida, uma transformação, não há barreira que vai se manter de pé à minha frente, porque é o Senhor que batalha por mim. Lá no início, lá no livro do Êxodo, o Senhor vai dizer para o seu povo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guiar pelo caminho. E sempre que se diz anjo,
no Antigo Testamento é a presença do próprio Deus que vai à frente. E é o próprio Deus que caminha à nossa frente. É importante dizer, para a gente entender o tema que nós vamos refletir hoje, quem trouxe a Bíblia já pode abrir capítulo 5 de Josué, a partir do versículo 1. Capítulo 5 do livro de Josué. Mas é importante a gente voltar um pouquinho. Eu vou contar uma história para vocês, se vocês quiserem aprofundar em casa, que eu vou dizer está escrito nos capítulos 13 e 14 do livro dos Números. O Senhor chama Moisés e diz a ele: envia espiões à terra, para que olhe essa terra. Olha se a terra é produtiva, olha se as cidades são muradas, olha se o povo é forte. Faça um exame, um diagnóstico dessa terra. E Moisés, diante da assembleia, vai escolher um homem de cada tribo de Israel e vai mandar que eles vão explorar essa terra que havia sido prometida por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó. Essa promessa foi para Moisés e agora Josué é o encarregado de introduzir esse povo nessa terra. E Josué envia 12, um de cada tribo. Esses homens, durante 40 dias, eles vão explorar essa terra. Eles vão caminhar por toda a extensão daquela terra, vão colher os frutos daquela terra e vão levar até Moisés. Moisés reúne a assembleia para que essas pessoas, esses exploradores, dissessem o que eles acharam daquela terra. E eles vão dizer: realmente é uma terra que manda leite e mel, só que nós jamais poderemos conquistar essa terra. E eles começam a se menosprezar. Mas por quê? Não, porque nas colinas vive o povo tal, na parte oriental vive o povo tal, e todos eles são armados, eles são fortes. Há até gigantes naquela terra, nós parecemos gafanhotos perto daqueles homens. Apenas Josué e Caleb vão dizer ao povo que eles são sim, que eles têm condição de conquistar aquela terra, porque é o Senhor que caminha na frente deles. Então, gente, isso vai ajudar a gente entender o tema de hoje, o que a gente vai tratar hoje. Porque o Senhor se irou profundamente com aquele povo, com aqueles homens que não acreditaram que seriam capazes de conquistar aquela terra. Porque o Senhor, desde a libertação do Egito, já havia dado sinais àquele povo que caminhava na sua frente. Foi o Senhor que tirou aquele povo do Egito. Se voltarmos um pouco na história, na época de José, quando os israelitas vão para o Egito, eles são 70 pessoas que vão com Jacó. São escravizados durante mais de 400 anos naquela terra. São libertados pelo Senhor, que usa de Moisés para tirar aquele povo, para empreender essa caminhada. Durante essa caminhada é o Senhor que alimenta com o maná. É o Senhor que dá a água do rochedo. É o Senhor que abre o mar vermelho à sua frente. É o Senhor que protege. É o Senhor que caminha na frente durante o dia como uma coluna de nuvens e à noite como uma coluna de fogo. É o Senhor que é pai, que é mãe, que é tudo daquele povo. E mesmo assim, eles não acreditaram que seriam capazes de conquistar essa terra. Eles não acreditaram que era Deus que caminhava à sua frente. E eis o castigo. O Senhor diz a Moisés: essa geração que saiu do Egito, essa geração que está aqui, nenhum de vocês vai pôr os pés na terra que eu vou dar. Quem vai ocupar essa terra vai ser os seus filhos. Vocês não disseram que os seus filhos vão ser comida para urubu no deserto? Então vocês serão, e eu vou introduzir naquela terra os seus filhos. Agora sim, agora nós podemos fazer a leitura do texto, que nós vamos entender exatamente aquilo que o texto quer nos dizer. Josué, capítulo 5. Todos se encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus,
ao ocidente do Jordão, e todos os reis dos cananeus, para as bandas do mar, souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem. Seu coração desfaleceu e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinham saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido em caminho no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra, escapados do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que emana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante a sua viagem. Depois que foram circuncidados, permaneceram acampados até Sarai. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, e deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então foi isso que aconteceu. Todos aqueles homens que não acreditaram, eles ficaram vagando, peregrinando durante 40 anos no deserto. Uma coisa interessante também, gente, que isso é que eu queria realmente focar nessa noite. Durante os 3 encontros que nós tivemos, a gente percebeu que aquele povo, ele foi se fechando à medida que Israel ia chegando. Eles tiveram medo, eles não lutaram. Se a gente pegar, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer o seguinte: eu sei que o Senhor vos entregou essa terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes estão desanimados por sua causa. Se a gente pegar o versículo 11 também do capítulo 2, vai dizer o seguinte: quando ouvimos isso, o nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus das alturas nos céus e aqui embaixo na terra. Se a gente pegar o capítulo 2, no versículo 24, os espiões que saíram da casa de Raabe, eles disseram a Josué: o Senhor, disseram eles, entregou toda essa terra em nossas mãos, pois os seus habitantes tremem diante de nós. Se a gente pegar o finalzinho do capítulo, versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos, vai dizer o seguinte: o seu coração desfaleceu e perderam toda a coragem diante dos israelitas. E se a gente for um pouquinho para frente e pegar no capítulo 6, no versículo 1, vai dizer o seguinte: Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O que todos esses versículos querem dizer para nós, nesse cerco de Jericó, e que seja para a nossa vida também, no nosso dia a dia? Muitas vezes, gente, quando chega a tribulação, quando chega a dificuldade, você se fecha. Muitas vezes você é derrotado antes mesmo de lutar. É verdade que o Senhor batalhava pelo povo de Israel. É verdade que o Senhor caminhava à frente. Mas à medida que eles iam chegando, aquele povo ia se recuando. Eles tremeram diante dos israelitas, eles tiveram medo.
E é isso que acontece com você, comigo, muitas vezes diante das dificuldades. Nós não somos fiéis à voz do Senhor. Se nós fizermos um balanço de nossas vidas, cada um de nós, e eu não tenho medo de errar, todos nós, só chegamos até aqui pela imensa misericórdia que Deus tem de cada um de nós. Tenho certeza que muitos de nós, quando foram pequenos, quando é o meu caso, sobreviveu por misericórdia de Deus. Tive um problema seríssimo quando eu era criancinha de colo. Muitos outros, vários problemas, acidentes, livramentos, situações que passaram na infância, tribulações durante a vida, mas eu creio que todos nós só estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Somos conscientes disso. E mesmo assim, a cada obstáculo que aparece à nossa frente, a vontade de desistir, a vontade de jogar tudo para o alto é enorme. Por que será? Será que ainda não nos falta aquela fé que faltou para aquele povo, que havia visto todas as maravilhas que o Senhor havia feito, mas mesmo assim não acreditou que pudesse vencer? Por que nós, quando rezamos esse cerco, nós propusemos um tema diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto até hoje? Sem luta não há vitória. Porque normalmente, gente, os cercos, eles terminam quando as muralhas de Jericó caem. Capítulo 6 do livro de Josué. Nós fomos além, nós fomos até o capítulo 12, sabe por quê, gente? Se você pegar a sua Bíblia, do capítulo 6 ao capítulo 12, vai falar apenas de batalhas que tiveram. Jericó, sim, foi uma etapa. Foi uma etapa daquele povo. Só que o processo de conquista, o processo de posse daquela terra, durou mais de um século depois daquilo. Após aquela grande conquista, uma cidade que parecia intransponível, mas que seus muros caíram feito isopor. Por quê? Porque era o Senhor que caminhava à frente. Após aquela conquista, começa todo um processo de luta que vai durar mais de 100 anos. Muitas vezes nós paramos na primeira vitória, tornamos autossuficientes, é por isso caímos. Porque a batalha é constante, ela não para, ela não termina. A tribulação será durante toda a nossa vida. E se nessa tribulação, se nesse caminho, se nesse deserto, nós formos sozinhos, a chance da gente perecer, a chance da gente ficar pelo caminho é muito grande. Por isso, nós acreditamos que nós não estamos sós. Por isso nós acreditamos que o mesmo Deus que caminhou com aquele povo, que guiou aquele povo em todas as tribulações, é o mesmo Deus que nos guia e que está conosco. É esse Deus que, pela sua imensa misericórdia, enviou seu Filho a este mundo, para que com o seu sofrimento, com a sua tribulação, cada um de nós tivéssemos forças para lutar, para não cair, para não ficar prostrado na primeira queda, para olhar em frente e sabermos que tem muito mais além disso aqui que a gente vive hoje, que além das tribulações sempre há um horizonte, que em tudo de ruim que acontece na nossa vida, nós podemos tirar uma lição para o futuro, nós podemos ser melhores, nós podemos buscar ser muito mais do que aquilo que nós somos hoje. Nós podemos ser imagem realmente desse Deus, que é um Pai misericordioso, que nunca nos abandonou e que nunca nos abandonou, e que espera de nós uma resposta, que não espera que nós fechamos os nossos muros, as nossas casas, com medo do inimigo, mas que nós nos
revistamos com a sua força, com a sua graça, com as armas que Ele nos dá, e vamos à luta. Não importa a situação de caos que a sua vida, que a minha vida pode estar. Não importa a tribulação que você está vivendo, se seja no seu casamento, se seja uma doença na família, se seja algo pelo qual você lutou a vida inteira, e quanto mais a idade chega, você sente aquilo ficar mais distante. Se tudo aquilo que você acreditou durante toda a sua vida se vai como fumaça, e você tem medo de desistir, é isso que o Senhor nos diz nessa noite. Quando tudo parecia sem solução, quando Jesus se via naqueles momentos de maior angústia, de maior pressão, é nessas horas que ele sentia mais a presença do Pai. Ele se sentia mais íntimo. Naqueles momentos onde cada um de nós, se a gente for analisar, quantas vezes eu lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, toda aquela pressão para que pegassem Jesus, onde quer que ele fosse, tinha fariseu, tinha doutor da lei fazendo perguntas para que ele caísse em contradição. E a cada momento a sabedoria e a força daquele homem crescia. Por quê? Porque ele não tinha medo de lutar. Ele não tinha medo de olhar novos horizontes. Ele não tinha medo de se doar pelos outros. Ele não tinha medo de pregar o amor, de ser amor. E é isso que nos pede esse ser. Nunca desistir de lutar. Nunca desistir de olhar para a rocha, aquela rocha da qual nós fomos tirados. Nunca desistir de saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que é Ele que nos move, é Ele que nos impulsiona rumo às tribulações, rumo às lutas, para que possamos vencer. Você vencerá sempre. Porque você é um guerreiro de Deus. Você foi revestido pela sua força, pela sua armadura, pelo seu Espírito Santo. Mas para isso, é necessário você realmente acreditar que foi feito para vencer. Que foi feito a imagem e semelhança de Deus para transformar o que está à sua volta. Para conquistar aquilo que por direito é seu. Aquilo que o sangue de Jesus, que está vivo neste sacrário, comprou para cada um de nós com o seu sangue. O direito de sermos chamados de filhos de Deus. E de saber que o que vivemos aqui hoje é apenas uma matinê. Que muito mais nos aguarda. A vivência com Deus na sua glória. Não importa o que passamos. Dói. Dói às vezes. Às vezes parece ser superior às nossas forças. Mas a cada batalha vencida, a cada obstáculo superado, o Senhor nos fortalece de tal forma que a gente acha engraçado quando olha para trás e pensou em desistir. É isso que o Senhor te diz nessa noite. Olhe para frente. Olhe para a rocha da qual fomos tirados, da qual fomos modelados. Ele sim, é Ele que vence por nós. E que com certeza nunca nos abandonará. Porque é o próprio Senhor Jesus que nos diz: eis que eu estarei convosco todos os dias de sua vida. Que essa certeza ela viva sempre no coração de cada um de nós.